A paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra. Todos que me acompanham sabem que eu estou trabalhando no livro de Mateus. O livro de Mateus é bênção para a minha vida e para a sua. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Hoje estamos no capítulo 26 ainda. Esse capítulo é bem extenso. Hoje vamos do verso 31 ao 46. E o tema é vigia e ora. Porque a gente não sabe a hora da dificuldade, da dor, do medo, da tristeza. Por mais que esteja tudo bem. Então vamos vigiar. Vigiar implica em orar, em ler a palavra. Estar atento e ouvir a voz do Senhor. Verso 31. Então Jesus lhe disse: todos vós esta noite vos escandalizarei em mim. Porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Veja que ele já estava preparando, porque o pastor ia ser preso, todos iam fugir. Por isso que ele manda a gente vigiar. Por mais que esteja tudo bem, a gente não sabe o que pode acontecer daqui a 5 minutos. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galiléia. Veja que ele estava preparando e ele não estava entendendo. Ele disse: olha, depois que tudo isso aconteceu, eu irei adiante de vocês. Então, independente de acontecer coisas difíceis na minha e na tua vida, ele já está diante de nós. Ele está nos sustentando pelas mãos. Tenha calma e vigie. Mas Pedro, respondendo, disse: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Às vezes a gente fala demais, né? A gente nem se conhece. E Pedro falou demais. Às vezes se defende um incidente de sua família, fecha a boca. Quem conhece os corações é o Senhor. Às vezes você fala: eu nunca vou fazer isso. Cuidado, porque amanhã pode fazer. E Pedro estava falando uma coisa que ia acontecer. Ele ia negar o Senhor. Vamos vigiar. Disse Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Veja que ele disse que jamais ia deixar ele. Ia negar 3 vezes. Temos que vigiar, irmão. Você não trabalha na faculdade, na igreja, porque as coisas acontecem. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja mister morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Ele não tinha ideia do que ia acontecer. Ele não fazia ideia do rebuliço que ia acontecer naquela noite. Então, por mais que você esteja bem, vá orar, vá ler a palavra, porque o dia mau chega para todo mundo. Mas o Senhor disse: no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo que eu venci o mundo. Então, em qualquer situação a gente vence, porque Ele está comigo e com você. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsema e disse: seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto vou além orar. Aqui está além, mas ali orar. Jesus foi orar, porque ele sabia que Judas estava chegando. Irmãos, a gente tem sempre que estar orando. Fazer nosso culto em casa, agradecer no jantar, no almoço, no café da noite. Quando for viajar, orar, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Jesus era Jesus, mas foi orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito, porque ele estava como um homem. E é natural, porque ele se angustiou e se entristeceu. Imagina eu e você, que é 100% ser humano. Se entristece, se angustia. Mas com Jesus é diferente. Porque a Bíblia diz que até a tristeza na presença do Senhor salta de alegria. Então vigie buscando Ele nessa dor, nesse medo, nessa ansiedade, nessa depressão. Busque Ele, que isso tudo vai passar. Então lhe disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Fica aqui e vela comigo. Mas ele estava só, porque eles não estavam assim, participando daquela dor dele. E muitas vezes eu e você também está triste. Estamos arrodeados de gente, estamos só. Porque tem coisa que só é você e Jesus, tem coisa que é só eu e Jesus. Mas a tristeza é um ensinamento. A dificuldade, a dor, a decepção é para ficar mais forte. Tudo tem um ensinamento do Senhor. Não se desespere, nem se revolte, porque amanhã você vai entender essas dificuldades de hoje na sua vida.
Indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo: Meu pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Segunda vez ele orando. Mas ele disse, se possível. Ele não quis a vontade dele, ele disse, se possível, ao seu pai, a Deus. Então tem coisas, irmã, que a gente tem que saber como falar. Senhor, se eu tenho que passar por isso, me sustenta e me ajuda a superar isso e ser vitoriosa. É assim que temos que orar. Voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: Então nenhuma hora puseste velar comigo? Veja, quando ele voltou, estava dormindo de novo. Porque naquele momento era ele e Deus. Tem momento que é só você e Deus, só eu e Deus. Não adianta estar pedindo socorro, contando, não. É só você e Deus. É só eu e Ele. É uma experiência que temos que passar. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. É como uma pessoa que está brincando com o pecado. Não brinque. Você está achando que você é mais forte? Não é. Quanto mais o chamado de Deus, mais o inimigo ataca. E se não vigiar, cai. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Quem fortalece é o Senhor. A gente vigiando, orando, lendo a palavra, buscando e jejuando. Indo segunda vez, orou dizendo: Pai, meu Pai, se este cálice não pode passar de mim, eu beba. Se eu beba, faça a tua vontade. Quer dizer, se eu tenho que beber, faça a tua vontade. A gente não pode fugir da vontade do Senhor. A gente tem que dizer, Senhor, eu não quero, mas se tem que ser assim, me ajude, me sustente. E Ele sustenta. Voltando, achou-se outra vez adormecido, porque os seus discípulos estavam pesados. Veja que toda hora que ele voltava, os discípulos estavam dormindo. Era ele e Deus que estava ali. Deus estava fortalecendo ele para aquele momento tão terrível. Deus está te fortalecendo nessa dor, nessa rejeição, nessa humilhação. Tu vai ter experiências brilhantes quando tudo isso passar. Papai do céu está aí lado a lado contigo, sustentando pela tua mão. Ai de mim de ti se não fosse ele. Deixando de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. 3 vezes ele orando, mas era a vontade de Deus. Por mais que eu e você ore, que busque, o que tiver de acontecer, vai acontecer, porque é a vontade do Senhor. Mas depois dessa tribulação é só vitória. E a glória da segunda casa será maior que a primeira. Tem calma. Então chegou junto os seus discípulos e disse: Dorme agora e repousai. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Eles, vocês estão dormindo, estão repousando, né? Então durma. Mas está chegando minha hora. Tenha calma, que a sua hora, se está chegando da luta, vai passar. Essa hora que está muito angustiante vai passar. Um pouquinho de tempo e tudo isso acaba. Aí, para terminar hoje, levantai-vos, partamos, esse que é chegado, o que me trai. Quer dizer, chegou a hora dele ser traído. Mas lembre-se que ele orou 3 vezes. Lembre-se que ele pediu que fosse feito primeiro a vontade do Pai dele, não dele. Então vigia e ora. Esse vigiar implica em aceitar a vontade do Senhor. Esse vigiar implica em não falar muito. Esse vigiar implica em se santificar. Esse vigiar implica em orar e jejuar para que seja cumprido o propósito do Senhor na minha e na tua vida. Amém? A paz do Senhor. Fiquem todos com Deus e até amanhã.